Oi, turminha, boa tarde. Eu vou passar uma explicação a respeito de alguns itens da prova de história para vocês, tá bom? Então, o que nós vimos nesse último bimestre foi o quê? Foi como que foi esse processo da chegada da família real portuguesa para o Brasil. Vimos também o processo, de todo esse processo da escravidão, como é que funcionou até a chegada dos imigrantes e tudo mais. Então, a primeira coisa que nós temos que recordar, que nós estudamos, é o seguinte: é que o Brasil ele foi uma colônia portuguesa desde 1500, que foi a data do descobrimento do Brasil, até 1822, né, que foi quando aconteceu a declaração, né, a independência do Brasil por Dom Pedro I. Então, o Portugal, durante esse tempo todo, tinha o controle total, né? Tinha posse de tudo que houvesse no Brasil, tudo que o Brasil produzia. Então, ele tinha domínio sobre o povo, sobre o território, sobre as riquezas que nós tínhamos aqui. Então, nesse sistema, né, a gente falava o quê? Que Portugal era a metrópole, ou seja, quem dominava tudo. E o Brasil é como se fosse um pedacinho, como se fosse uma cidade ali, alguma coisa que pertencesse à metrópole, que seria Portugal, certo? Então tinha essa dependência de Portugal. Então, tudo que o Brasil produzia pertencia a Portugal. Todas as riquezas produzidas aqui pertenciam a Portugal. Então, além disso, né, esses comerciantes portugueses, eles tinham esse controle, essa exclusividade do comércio brasileiro. Então, quem poderia comprar os produtos produzidos aqui eram somente os portugueses, os comerciantes portugueses, e eles compravam esses produtos aqui num preço muito abaixo do que era comercializado na Europa. Então, compravam num preço muito abaixo, mas chegavam lá na Europa, esses produtos eram vendidos por um preço muito além do que foi comprado aqui. Mas, como o Brasil era colônia de Portugal, era dessa maneira que isso funcionava. Nós temos aqui uma imagem, né, feita pelo Rugendas a respeito desse tipo, né, de participação. Está dizendo aqui, retrata um pouco de como que era feito esse comércio, onde tudo que era vendido aqui, sempre uma boa parte ficava com a metrópole. Era o imposto, na verdade, que nós temos até hoje, era uma forma de um pagamento de imposto naquela época. Então, aqui também nessas imagens que tem na apostila de vocês, o ouro que era produzido aqui também tinha que ter uma marcação indicando que uma parte daquele ouro ali já tinha sido confiscada, vamos dizer assim, como um imposto. Então, aqui, outra forma de controle e arrecadação de riquezas era a cobrança de impostos sobre tudo o que fosse produzido aqui, como o quinto na região mineradora. Além do quinto, também se pagava impostos sobre a exportação do açúcar, do tabaco e do couro, entre outros produtos. Então, nessa imagem aqui na apostila, vocês podem verificar depois, eles faziam essa marcação para poder identificar que esse ouro ele já tinha sido tributado, vamos dizer assim. Outra informação importante também, que fala um pouquinho do que os portugueses, comerciantes portugueses, quais eram os privilégios que eles tinham, se os brasileiros tinham esse privilégio ou não. Então aqui, os comerciantes portugueses tinham muitos privilégios e lucravam com o monopólio comercial. Lembrando que monopólio indicava o quê? Somente que os comerciantes portugueses poderiam comprar os nossos produtos. Outros comerciantes de outros países da Europa não. Então, os comerciantes portugueses lucravam muito, eram muito felizes, foram muito felizes com esse tipo de comércio, porque eles tinham esse monopólio, ou seja, pelo fato de só eles poderem comprar os produtos daqui. Já os comerciantes brasileiros e as pessoas envolvidas na mineração e os pequenos proprietários rurais estavam descontentes com os impostos altos e os privilégios dos portugueses. Então, os comerciantes que eram brasileiros, quem trabalhava aqui no Brasil, ficava descontente porque tinha que pagar um imposto muito alto
certo? E as mercadorias, elas eram compradas por um valor muito abaixo do seu valor comercial. Então, quem lucrava eram os comerciantes portugueses. Agora, os comerciantes brasileiros, né, os proprietários rurais, né, quem vivia da mineração, não tinham esse privilégio, certo? Os portugueses tinham, certo? Os comerciantes brasileiros não. Outra coisa importante também é que fala um pouco sobre esse período, né, de escravidão aqui no Brasil. Então fala, né, que eles eram levados para o mercado de escravos, eles passavam por como se fosse um leilão, né? Era feita uma análise verificando se eles eram saudáveis ou não. Então, para que eles pudessem verificar que tipo de tarefa que poderia ser feita por eles, os mais fortes trabalhavam em serviços mais pesados. Então era um leilão, eles faziam essa análise e leiloavam esses escravizados de acordo com essa característica física, com o que eles sabiam fazer e tudo mais. Depois de um tempo, então, no comecinho, o Brasil recebeu uma quantidade pouca, né, dos africanos trazidos para cá, né, que foram escravizados, e conforme o tempo foi passando, esse número foi só aumentando, até que chegou um tempo em que outros países já estavam acabando com a escravidão no papel. Lembrando que nós conversamos muito sobre isso. No papel, a escravidão estava se acabando, mas na prática não era isso que nós encontrávamos. Então, como os outros países já estavam entrando nesse processo de acabar com a escravidão, o Brasil, infelizmente, foi um dos últimos países a aceitar essa condição. Então, por isso que no período de 1851 até 1875, esse processo desses africanos trazidos para cá para serem escravizados, ele foi diminuindo, porque muitas leis já começaram a ser pensadas. Temos também depois a assinatura da lei do ventre livre, em que todos os escravos nascidos a partir daquele período eram livres. Tínhamos a lei dos sexagenários, que as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos também tinham sua liberdade. Então, como eles foram vendo que a escravidão estava no papel acabando, então por isso que nesse período de 1851 a 1875, a quantidade de negros vindos para o Brasil foi diminuindo por esse motivo. Lembrando também que tem uma parte na apostila que fala também sobre aquele processo de branqueamento da população, em que o governo também queria fazer com a população, na sua maioria, né, de pessoas negras, o governo queria fazer esse branqueamento. Teve um tempo que o Brasil começou a divulgar na Europa alguns benefícios para que os imigrantes pudessem vir, né, para o Brasil. Então foi tudo um processo. A escravidão, que estava aos poucos se acabando, depois de um tempo esse processo de branqueamento da população. Então tudo isso fez com que fosse diminuindo aos poucos essa quantidade de negros escravizados, né, vindos da África. Depois nós temos aqui as imagens, né, que falam um pouco sobre quais eram as atividades que eles faziam. Vou pedir para que vocês revejam na apostila, que muitos trabalhavam no comércio, outros ajudando aqui tinha o comércio da cana-de-açúcar, a mineração. Temos outros serviços também que eles faziam aqui. Então eles participaram ativamente como a mão de obra nesse Brasil, nesse tempo, né, nesse tempo da escravidão. Outra coisa também importante que nós temos que falar, aqui eu deixei também algumas atividades que eles faziam, mas tem na apostila também de vocês.
Outra coisa importante que nós temos que falar a respeito desses maus tratos também que eles sofriam, e isso fez com que a luta deles fosse muito grande. Eles faziam de tudo para poder fazer o quê? Para poder defender a sua cultura, as suas raízes mesmo. Então, em momento nenhum, os negros escravizados naquela época, eles aceitaram a imposição da cultura europeia. Então, por isso que hoje em dia a cultura africana ela é muito presente no Brasil e em outras regiões do mundo também, porque esses negros escravizados eles não vieram somente para o Brasil, eles foram para todas as regiões, né, do mundo. Então essa resistência deles, essa não aceitação da imposição dessa cultura europeia foi muito importante para manter as suas raízes, a sua cultura, né, as tradições do povo africano. Tem também essa parte que fala sobre as fugas, que também era uma outra maneira que eles tinham de se defender. Pedir para que vocês olhem bem essa parte na apostila. Fala aqui também sobre o fim da escravidão e a vinda dos imigrantes. Foi esse processo que nós já falamos, né? Nós falamos muito sobre esse processo de branqueamento. Nós falamos também a respeito desse não entendimento, porque acabou-se a escravidão, certo? E ao invés do governo na época se preocupar em fornecer uma melhor condição de vida para os escravos, porque eles saíam desse trabalho escravo e eles não tinham condições. Então muitos, mesmo com a assinatura da Lei Áurea, mesmo com a sua liberdade no papel, eles se viam obrigados a voltar a trabalhar para os seus antigos donos. E troca o quê? De um local para morar e comida. Então, a escravidão acabou somente no papel. E o Brasil, ao invés de oferecer condições para esses escravizados que tiveram sua liberdade, não. O Brasil começou a fazer propaganda em alguns países da Europa para que esses europeus pudessem vir para cá. Então, foi uma coisa totalmente, na minha opinião, né, errada, porque ao invés de dar essa chance para as pessoas que estavam aqui, para os escravizados, o governo quis somente branquear a população, oferecer condições de vida, moradia, trabalho e tudo mais para os imigrantes, né, na lavoura do café. E o Brasil foi mais uma maneira, né, de fazer com que os escravizados, mais uma vez, não tivessem chance. Então, muitas das coisas ruins que aconteceram e acontecem hoje em dia para a população negra foi desse tempo também, não só o fato deles terem sido escravizados, mas o fato de não terem tido oportunidade. O governo resolveu dar oportunidade para pessoas de outros países, né, digo os imigrantes, do que para as pessoas que já estavam aqui, infelizmente. Outra coisa também que nós temos que falar é a respeito da vinda da família real para o Rio de Janeiro. Então, naquele tempo, as casas elas não eram programadas, construídas, melhor dizendo, para receber a família real portuguesa. E depois de um conflito que teve lá na Europa, que eles vieram para cá, certo? E com isso, muitas melhorias tiveram que ser feitas no Brasil. Eles colocaram como sede, a sede deles foi no Rio de Janeiro, então por isso muitas melhorias tiveram que ser feitas. Então, Dom João veio para cá, junto com a família real portuguesa e outras pessoas. Outra coisa também, um detalhe importante, vocês viram na apostila várias imagens que nós temos artistas como Debré e Rugendas. O artista que veio para cá com essa família real portuguesa foi o Debré, então ele teve essa responsabilidade de retratar esse processo da chegada da família real portuguesa e tudo mais. Rugendas, por exemplo, ele veio, mas ele veio um pouco depois, lá por volta de 1822, e Taunay já foi em 1816, certo? Então, quem veio, na verdade, com a família real portuguesa para poder falar
retratar, aliás, né, essa chegada foi Debré, ok? Dom Pedro, várias melhorias foram feitas para que a família real portuguesa se sentisse bem, bem acolhida aqui. Então, foi um marco para o Rio de Janeiro por conta dessas melhorias. Então, nós temos aqui o Teatro São João, nós vimos também o Museu Nacional, tem a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico. Várias foram as melhorias providenciadas, né, por Dom João, ok? Só acredito que a informação que eu teria que passar a respeito da prova para vocês é essa, lembrando que vocês têm mais informações para poder verificar na apostila, estudar bastante para que vocês consigam fazer uma boa prova, tá bom? Foi só uma revisãozinha mesmo para que vocês possam relembrar de tudo que nós falamos durante esse bimestre, tá bom? Tchau!